noite a todos, boa noite, Adonis. Espero que esteja todo mundo bem, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das importantes biomoléculas orgânicas, que são as vitaminas, tá? Então, hoje já estamos naquele formato de abordar apenas o tema variável, né, dissociado do perfil epidemiológico que já foi realizado no programa anterior. Tá? Então, hoje vamos dar essa ênfase maior a esse grupo, essa classe de biomoléculas orgânicas. Né? Então, eu e Adonis aqui vamos tentar responder ou tirar aquelas dúvidas, né? Alguns mitos, muitos questionamentos são feitos sobre as vitaminas, principalmente por parte da população em geral, né? Que quer saber como fazer o melhor uso na dieta dessas biomoléculas, né? Às vezes até um pouco esquecidas, né? Diante da demanda que se tem energética, né? Por carboidratos, por lipídios, por proteínas, né? Quando se fala da questão da síntese proteica, principalmente, ou de anticorpos, né? E assim por diante. Mas as vitaminas merecem destaque aqui e por isso nós optamos em falar sobre elas hoje, tá? Então vamos lá, falar um pouquinho. No instante, Adonis faz as suas contribuições também, né? Já que eu sei que ele, como biólogo, assim como eu, dá uma importância a essa dieta mais diversificada em relação à presença das demais biomoléculas, sejam orgânicas ou sejam inorgânicas. Nós podemos compreender, né, as vitaminas como biomoléculas orgânicas, vitais bioquimicamente, desde que em quantidades limítrofes. E aí, essa ressalva aqui de quantidades limítrofes é extremamente importante, porque a sua importância bioquímica vai estar condicionada à sua função biológica, desde que em quantidades limitadas. Então, o que significaria essa importância vital desde que em quantidades limítrofes? É que as vitaminas elas devem ser ingeridas dentro do intervalo, né? Ela não deve ser ingerida abaixo ali de um limite mínimo, que é variável de uma vitamina para outra, porque aí você teria quantidades insuficientes ou insignificantes de uma vitamina, e aí você pode ter prejuízos à saúde, e também você tem um limite máximo ali que você não deve ultrapassar, porque se você ingerir acima dessa quantidade, as vitaminas vão estar em quantidades excessivas. E o excesso das vitaminas também pode trazer prejuízos à saúde. Tá? Então, tem que ter muito cuidado e responsabilidade quando as pessoas começam a seguir muito o modismo ali ou ficam muito ansiosas para obter resultados desejados muito rapidamente quando se trata de alimentação e de biomoléculas, e por isso as vitaminas não ficam de fora, porque esses valores limítrofes mínimos e máximos devem ser respeitados e o principal, esses limites variam de uma vitamina para outra, tá? Então, quando você faz uso principalmente de suplementação vitamínica ali, com diversas vitaminas, os valores de referências ideais vão variar muito de uma para outra. Então tem que ter esse cuidado na hora de fazer uso. Geralmente a escassez, né, ou ausência significativa da quantidade de vitaminas geram efeitos prejudiciais maiores do que seu excesso. Porém, a longo prazo, dependendo da vitamina, você pode ter problemas, né, a nível bioquímico importantes quando você faz uso excessivo também das diversas vitaminas. Tá? Só para sintonizar aqui a conversa, né, dependendo das diversidade de pessoas que podem assistir, quando nós ingerimos vitamina em grande quantidade e ela ultrapassa essa quantidade máxima que a gente deveria ingerir, ou seja, quando a gente ingere a mais do que precisa, nós falamos em hipervitaminose. Hiper, né, sempre a mais, excesso. Então, excesso de vitamina no corpo. Quando nós ingerimos uma quantidade pequena de vitaminas, abaixo do que aquela vitamina específica deveria ser consumida,
nós podemos ter uma hipovitaminose, hipo é pouco, então estamos ingerindo uma quantidade pequena daquela proteína, daquela vitamina, então abaixo do que deveria, e não está sendo suficiente para que a gente tenha os benefícios nutricionais e biológicos daquela ingestão de vitaminas. E tem pessoas que o nível está tão baixo que aí nós já falamos em avitaminose. A, né, sendo usado como um prefixo na biologia, significa ausência. Então, avitaminose, ausência de vitaminas, ou aquele valor que se tem ali é tão insignificante que é como se não tivesse nenhuma vitamina ali. Tá? Então, esses valores vão variar muito de uma vitamina para outra. É por isso que você tem vitaminas que devem ingerir diariamente, outras não devem ingerir, não precisaria ingerir diariamente. Umas você tem uma quantidade maior em miligramas, outras uma quantidade bem menor e às vezes até em uma outra unidade de medida, tá? Então, existem essas variações, tá? Então, o que é que eu fiz aqui? Conceituei, né, do ponto de vista bioquímico, ressaltei, mais uma vez, de que você tem que respeitar a quantidade máxima e a quantidade mínima que você deve utilizar de vitaminas. Esses valores mudam de uma vitamina para outra, tá? Então, vitamina C tem lá a dosagem recomendada diária dela, que é diferente da pré-vitamina D, que é diferente da pré-vitamina A, que é diferente das vitaminas do complexo B, tá? Então, é importante saber qual o valor recomendado para cada uma delas, que pode mudar em função da condição etária, pode mudar em relação à condição clínica, pode ter variações entre homens e mulheres, quando se trata de proteínas, principalmente hidrossolúveis, né? Já que nós homens tendemos a ter um pouco mais de água no sangue do que as mulheres, são justamente da constituição proteica. Né? Nós temos mais proteínas, e proteínas são uma das biomoléculas, das principais moléculas hidrofílicas, e, consequentemente, quando se tem mais proteína no corpo, se retém mais água. Tá? Então, tem essas pequenas variações, mas que devem ser respeitadas, porque aí há uma pequena variação naquele valor de referência, mínimo e máximo. Então, para se você evitar ali de repente, uma quantidade de vitamina que, para nós, homens, tenha um intervalo um pouco maior, para a mulher você pode ter um intervalo um pouco menor, e aí, de repente, se ela utiliza uma quantidade ali que o homem utiliza, de repente, para ela, pode ser uma pequena hipervitaminose, tá? Ou uma quantidade que para a mulher não seria uma hipovitaminose, para o homem pode chegar a ser levemente uma pequena hipovitaminose. Existem essas variações. Quando se trata também de vitaminas hidrossolúveis ou até mesmo lipossolúveis, há uma variação aí muito maior quando fala da faixa etária, né? Quando nós somos mais crianças, nós somos mais água do que molécula orgânica. À medida que nós envelhecemos, isso inverte, passando a ser mais moléculas orgânicas do que água. Então, lógico que esses valores de referência vão variar muito da criança para o idoso, né? E principalmente quando se trata de presença de água ou armazenamento também em tecido adiposo, já que são biomoléculas e tecidos que vão estar em menor quantidade no idoso do que no jovem, tá? Após esse primeiro momento de falar um pouco de conceitos, essas coisas, e valores de referência, né? Seria interessante deixar Doni também falar um pouquinho aí né, a gente quer ouvir aí a Donis falar da sua relação com as vitaminas no seu dia a dia e também a sua conceitualização dessas biomoléculas a partir da sua visão como biólogo, tá? Então, boa noite para quem está assistindo. Para quem percebeu também, eu acabei aqui mudando o cenário, né? Na hora da edição vai ficar uma coisa meio esquisita, mas quando o Jean Anderson fez a pergunta, eu tive que mudar o cenário, tive que mudar o meu lugar aqui eu tô gravando, e aí quem está atento vai perceber isso. Respondendo aqui a pergunta que o Jean Anderson fez, sim, as vitaminas, né, são moléculas orgânicas, e são moléculas muito importantes do ponto de vista metabólico, do ponto de vista nutricional, porque elas não são sintetizadas pelo próprio corpo, né? Elas têm que ser obtidas a partir da dieta ou através de outros meios, como a vitamina D, né? Que a sua produção é estimulada através da exposição à luz. São
moléculas muito importantes realmente por conta disso. E falando de minha relação com as vitaminas, o que eu tento fazer é uma dieta equilibrada, né? Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo de fazer consumo de frutas e frutas frescas, né? Principalmente porque quando você tem ali uma fruta, quando você faz um suco daquela fruta e acaba deixando muito tempo na geladeira, né? Acaba colocando açúcar, acaba fazendo com que ele perca o seu valor nutricional, vai acabar diminuindo a disponibilidade das vitaminas nesse suco. Então, o ideal mesmo é que você consuma frutas frescas, né? Frutas que vão estar ali com a disponibilidade alta de vitaminas e uma dieta equilibrada, né? Que é algo que a gente vai falar mais durante o programa, né? A importância da dieta, né? Então, as vitaminas não só têm um papel importante nutritivo, como também algumas são precursoras de hormônios, né? Participam de algumas rotas metabólicas importantes para o corpo. Então, são moléculas bem importantes realmente, que a gente tem que estar atento a como obtê-las da melhor forma, né? Sem correr o risco de ter aquela taxa alta de vitamina, né? Como o Janderson falou também, que não vai estar sendo aproveitada pelo corpo, e também tendo cuidado de não estar com a deficiência daquela vitamina, né? Então, acho que é isso que eu tinha para falar, né? Então, Adonis, é isso mesmo. As vitaminas são de extrema importância e devem fazer parte aí das nossas dietas, né? E como você bem lembrou, né? São essenciais, principalmente pelo fato da gente não produzir, né? Embora, como animais, nós realizamos algumas biotransformações, alguns metabolismos, no sentido de ativar, né? Algumas pré-vitaminas que nós ingerimos e fazemos essa ativação. Mas também dependemos da ingestão, como você falou, da dieta para acesso a essas pré-vitaminas. Uma coisa que é interessante e que sempre as pessoas perguntam, né? Quais vitaminas você deve tomar diariamente, qual a quantidade, para que servem, qual a função biológica delas. Então, isso depende muito, na verdade. A grande dica para você saber se aquela vitamina é uma vitamina de ingestão diária, se em quais locais do corpo elas podem atuar. Isso está muito relacionado com a classificação das vitaminas em dois grandes grupos. E essa classificação está relacionada com o tipo de molécula onde elas ficam armazenadas e são transportadas, né? Que são as vitaminas hidrossolúveis, aquelas que têm afinidade com água, e as vitaminas lipossolúveis, aquelas que têm afinidades com lipídios, principalmente do tipo gordura. Tá? Mas antes de fazer essa sistematização, né, que é tão comum na ciência e a biologia não fica de fora, né, vou aproveitar o que você falou que é importante. Você alertou, né, sobre a questão do cuidado ao se manusear as vitaminas, principalmente que elas devem ser ingeridas em alimentos crus e que esse manuseio delas pode gerar um prejuízo nutricional do ponto de vista da dieta. Isso é verdade, tá? Aí eu estava lembrando aqui de dois conceitos que se tem, que é o conceito da importância biológica e o conceito da importância nutricional. Em algumas moléculas são diferentes a importância biológica, a função biológica e a função nutricional. Porém, nas vitaminas, uma dessas exceções nas quais a importância biológica vai ser a importância nutricional. Um exemplo, as proteínas. Qual a importância biológica delas? Aí vão ser as funções biológicas que as proteínas têm. Se são de defesa, se são de transporte, né? Se são enzimáticas, se são estruturais, é a função biológica. Porém, qual a função nutricional? Fornecer aminoácidos ao organismo. Então, o que acontece? Você pode cozinhar, você pode triturar, você pode usar aqueles shakers, né? Liquidificadores para agitar a molécula, você pode expor a proteína a alta temperatura. O que é que vai acontecer? Ela vai perder a função biológica. Só que para a gente, o importante é a função nutricional da proteína que nós estamos ingerindo. Por quê? Porque elas são fontes de aminoácidos. E o que nós queremos são os aminoácidos que estão dentro dessas proteínas
para depois nós produzirmos as nossas proteínas. Aí as nossas é que são importantes suas funções biológicas, porque são produzidas no nosso corpo e vão estar agindo no nosso corpo. Moléculas maiores também, como os lipídios, né? Você tem ali a importância biológica, que pode ser estrutural ou de reserva energética, e a importância nutricional como fornecedora de ácido graxo, glicerol, fornecedora de colesterol para a síntese dos hormônios esteroides, como você citou aí, de algumas vitaminas que são precursoras de hormônios, tá? Mas no caso das vitaminas, o que acontece? A função biológica dela acaba sendo a mesma função nutricional. A gente não quebra, isso porque a gente não quebra uma vitamina para retirar moléculas de dentro dela, como se faz com as proteínas e os aminoácidos, os polissacarídeos e os açúcares menores, os ácidos graxos e as gorduras. Tá? Então, a importância biológica das vitaminas é que elas estejam ativas dentro do nosso corpo e é a mesma função nutricional. Ou seja, não é uma função, não é importância nutricional de fornecer monômeros, mas sim de permanecer ativa, executando a sua função biológica. Então, por isso que há essa preocupação que você se referiu aí no manuseio das vitaminas. Então, você não deve cozir demais, você não deve agitar demais, você não deve expor demais ao ambiente externo, principalmente as vitaminas como ricas em ácido ascórbico, rica em ácido cítrico, porque elas vão oxidar e ter perdas nutricionais, entendeu? Então, realmente, as vitaminas são sensíveis, mais sensíveis a variações ambientais de temperatura, pressão, pH. Consequentemente, se essa variação afetar a sua função biológica, afeta a sua importância nutricional. Um pouco diferente das outras biomoléculas orgânicas, tá? Então, realmente, foi importante você dar essa dica. E às vezes a gente vê, né, as pessoas não se referindo a isso, às vezes em programas de TV, em blogs, assim, pessoas que às vezes até são especialistas, mas têm a mania de dizer que tudo se você aquecer, tudo se você agitar ali no shake ou no liquidificador, vai perder os nutrientes. Não é bem assim. Tem essa diferença aí entre o valor nutricional e o valor biológico, tá? Açúcares, gorduras, proteínas, você pode desnaturar, você pode até destruir a molécula, porque o importante é o valor nutricional. Serem fontes de moléculas menores que o nosso corpo vai usar para produzir moléculas maiores nossas. Mas a vitamina não. A vitamina não pode ter essa alteração, perda na sua estrutura, porque perde a função biológica e, consequentemente, perde a função nutricional. Tá? Outra coisa importante, já que a gente falou das outras biomoléculas, é que as vitaminas não têm uma estrutura básica em comum. Se você imaginasse que as moléculas tinham uma relação de parentesco, você pode dizer que todos os açúcares, né, eles são compostos de açúcares menores, que são os monossacarídeos, que os ácidos graxos, ou que os lipídios, ou vão ter como unidade monomérica ácido graxo e algum álcool, ou até mesmo, se forem lipídios esteroides, vão ter o colesterol ali como unidade monomérica. As proteínas, você pode dizer que elas basicamente são formadas de aminoácidos, algumas mais complexas associam aminoácidos a outros grupos prostéticos, mas a base dela funcional são os aminoácidos. E já as vitaminas em si, é como se dentro delas não existisse aquela relação de parentesco. Você pega a vitamina C, a estrutura dela é muito diferente das vitaminas do complexo B, que são diferentes das vitaminas, a vitamina A, da vitamina E, da vitamina D, né? É como se não tivesse parentesco entre as vitaminas. É aquela coisa que, um dia desse eu estava conversando com você, né? Meio que acontece ali na sistemática. Nossa, quando, de repente, quando você tem ali uma eucariota que não é ali nem plantê, nem metazoa, nem funge, né? Aí você joga lá nos protistas. Meio que acontece isso com as vitaminas. Então, biomoléculas orgânicas, que ali não se encaixa lá nos carboidratos, não tem a complexidade e o encadeamento de alfa-aminoácidos das proteínas, não entram ali como gorduras, embora recentemente a vitamina D se encaixe nisso que você falou, Doni, de ser precursora de hormônios esteroides e ser também um lipídio, tá? Mas do ponto de vista funcional, ela ainda pode ser vista ali. Estruturalmente, vale a pena
dar uma atenção a ela, a vitamina D, como lipídio, mas funcionalmente ela ainda está ali dentro das vitaminas. Então, as vitaminas não têm essa unidade em comum, né? Não tem uma molécula que forme todas as vitaminas. Então, é meio ali de um grupo de biomoléculas adotadas, biomoléculas orgânicas. Sim, e aí sobre a divisão, né? A divisão delas. Então, as vitaminas se dividem em dois grandes grupos. Aquelas que têm afinidade com água, se armazenam e se transportam em água, né? No nosso corpo, as hidrossolúveis, solúveis ou hidrofílicas, e as que têm afinidades com lipídios, que são as lipossolúveis. Aí, de cara, para responder aquelas dúvidas, né, sobre quais vitaminas eu tenho que tomar diariamente, quais vitaminas agem no corpo todo e quais têm uma função mais localizada, a dica é lembrar de onde elas estão armazenadas. Por exemplo, nós temos água no corpo inteiro. Logo, as vitaminas hidrossolúveis têm função biológica no corpo inteiro. As vitaminas lipossolúveis estão armazenadas no tecido adiposo. Vitamina A, D e K armazenadas no fígado e a vitamina E armazenadas em todo o tecido adiposo do corpo, seja na região abdominal, seja no fígado, seja no músculo, tá? Onde tiver tecido adiposo, a vitamina E vai estar presente. Só que assim, como nós não temos tecido adiposo, ou seja, gordura armazenada na mesma quantidade de água que a gente tem no corpo, então as vitaminas hidrossolúveis vão estar onde tem água e certamente vão estar no corpo inteiro. E essas lipossolúveis vão ter a sua ação mais localizada, tá? Por isso que quando fala assim na importância da vitamina C e na importância do complexo B, que são vitaminas hidrossolúveis, aí você pensa em várias funções, né? Desde o metabolismo energético, lá como coenzima A, né? O que acontece com a vitamina C, vai estar presente em processos imunológicos também, vai estar presente na produção lá dos corticosteroides, né? Vai estar presente no processo anti-inflamatório. Tudo isso você tem ação ali da vitamina C, porque você tem água no corpo inteiro, ela está presente no corpo inteiro. Vitaminas do complexo B. Aí você tem participação desde o processo hematopoético, né, que gera ali células sanguíneas. Você tem a participação do complexo B em sinalizações e comunicações do sistema nervoso. Você tem papéis de síntese, ou seja, eles participam de diversas regulações, de diversas reações ao longo do corpo. Também são vitaminas que, por terem ações no corpo inteiro, a deficiência delas vai gerar vários sintomas que podem ocorrer em diversos lugares do corpo, tá? Então, vitamina C e complexo B, que é um conjunto ali de várias vitaminas, tem uma ação coenzimática e elas são hidrossolúveis. Já as lipossolúveis, como por exemplo a vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina E, geralmente você consegue associar elas a uma função mais específica. Porque como elas não estão presentes no corpo inteiro, e sim onde tem gordura, logo as suas funções são mais específicas. Aí alguém vai te dizer, Adonis, você deve ingerir bastante vitamina A porque é boa para a vista, né? Vitamina E é bom para o cabelo e para a pele. Faça um tratamento capilar com vitamina A para o seu cabelo crescer rápido. Ou seja, você precisa deixar os ossos mais fortes, então é bom vitamina D, né? Muitas pessoas até ignoram ou desconhecem que a grande função da vitamina D também se refere ao sistema imunológico. Aí sempre associa a vitamina D ali ação a nível de regulação de cálcio no organismo, entendeu? Mas assim, de qualquer maneira, você consegue enumerar 2, 3, 4 funções das vitaminas lipossolúveis, o que já é mais difícil em relação às vitaminas hidro, né? Porque elas estão presentes no corpo todo. Uma outra dúvida que é em relação ao tempo de duração, o quanto eu tenho que ingerir diariamente dessas vitaminas, está relacionado com o tempo, a meia-vida, com o tempo que essas vitaminas passam no seu corpo. E aí, quais são os grupos de vitaminas que duram mais tempo no corpo e, consequentemente, eu preciso ingerir em quantidades menores? Bom, novamente, é só você comparar água e gordura. Quem você elimina diariamente e em maior quantidade? Água ou gordura? Água. Então, logo, as vitaminas hidrossolúveis, elas duram menos tempo no corpo, porque nós eliminamos por a via renal e urinária.
Então, toda vez que nós eliminamos urina, consequentemente, eliminamos também as vitaminas hidrossolúveis. Então, elas eu preciso ingerir em maior quantidade e diariamente. Né? Então, vitamina C tem uma meia-vida ali de 8 a 12 horas. Né? Então, se você ingerir um copo de suco rico em vitamina C, o que? Meio-dia, entre 8 da noite e meia-noite, você já está eliminando aquela vitamina C. Tá? Já as vitaminas lipossolúveis não são eliminadas com essa mesma velocidade, porque gorduras ficam estocadas mais tempo no nosso corpo. Logo, a quantidade que você ingere de vitaminas lipossolúveis são menores. Por isso que aquelas pessoas que às vezes estão deficientes de vitamina A, de vitamina D, precisa fazer uma reposição rápida medicamentosa, tomam apenas uma injeção semanal, né? Ou a cada 2 semanas, além da vitamina A ou da vitamina D. Ela não toma uma injeção diária, ela toma semanal, por quê? Porque se trata de uma vitamina lipossolúvel, que vai ficar mais tempo armazenada no seu corpo por ter afinidade com gordura, tá? Adonis, se você quiser complementar ou eu tiver esquecido de falar alguma coisa, fica à vontade, viu?